todas as técnicas que a gente usa para aumentar visualmente o ambiente, todas as técnicas manipulam a nossa visão, criando a ilusão de que o espaço é maior. As listras horizontais vão fazer com que o ambiente pareça ser mais baixo do que ele realmente é, ou mais largo. É tudo uma questão de proporção. Não vai ser escolher um papel de parede listrado na horizontal que vai fazer com que todos os seus convidados tenham lugar para sentar quando você chamar eles lá para fazer um jantar na sua casa. Em 2017, lançaram um apartamento de 10 metros quadrados, que estava sendo vendido, sabe por quanto? R$200 mil. Quase 70% dos apartamentos tem até 30 metros quadrados. Muita dificuldade para manter um relacionamento, não conseguem engatar um namoro. E aí as pessoas estão demorando mais para se casar, para ter filhos. E enquanto isso não acontece, continuam morando em apartamentos pequenos. A própria Anitta, que se não me engano comentou no documentário dela na Netflix, ela disse que quando foi morar nos Estados Unidos, ela alugou uma mansão. E que se deu conta que não precisava daquilo tudo. E depois trocou essa mansão por uma casa comum, menor. E ainda disse também que muitos ricaços amigos dela lá estão fazendo a mesma coisa. Então tá bem claro que a gente não tá falando de dinheiro, né? Então, naturalmente, que hoje no meu canal, eu tô com quase 100 mil inscritos, 80% das perguntas que eu recebo é como decorar meu apartamento pequeno. Isso é muito verdade, já vi vários comentários do seu vídeo falando como decorar meu mini apartamento. Por isso que o tema dessa segunda semana da decoração, que tá começando hoje, agora, nesse vídeo, é morar em um microapartamento pode ser bom. Morar em um apartamento pequeno pode ser bom sim, gente. Claro que pode. Como, Lara? Como que pode ser bom? Bom, para começar, é mais barato morar em um apartamento menor, porque geralmente o valor do aluguel vai ser mais baixo se você comparar com um apartamento na mesma localização, no mesmo estado e tudo mais, só que maior, né? A conta de energia também vai ser sensivelmente maior. Quanto menor o apartamento, menos área você tem para iluminar e para o ar-condicionado gelar, né? Então a potência do seu ar-condicionado pode ser menor e você vai consumir menos energia. E aí, vai gastar menos dinheiro. E quando você mora em um apartamento pequeno, você acaba tendo mais tempo livre para você. Porque limpar um apartamento menor é mais rápido e consome menos tempo. Você tem mais tempo livre para você. Mas pode ser muito ruim também. Ruim demais. Pode dar até separação. A maior dificuldade em casar, morar junto, geralmente é a forma de morar. Cada um teve uma educação, cresceu de um jeito e aí passam a morar no mesmo lugar e ter que conviver com essas diferenças. Eu me mudei de casa há pouco tempo, não tem um mês. 90% das nossas brigas e discussões são relativas às questões domésticas. Muita dificuldade para manter um relacionamento. E a gente viveu por 2 anos lá, mais ou menos assim, ó. Meu escritório ficava numa outra casa dentro do terreno, mas eu não gostava de ficar lá. Eu não gostava, gente. Era uma casa mais para baixo no terreno. Era perto da mata que ficava no fundo. Então ela era muito silenciosa, tinha muito bicho. Era esquisito demais ficar lá. Eu me sentia sozinha, a Nina tinha que ficar em cima. Então eu realmente não me adaptei. Eu acordava, pegava o laptop e trabalhava na mesa de jantar da minha casinha lá de cima. Na hora do almoço eu chegava o laptop pro lado e fazia um cantinho para almoçar com a Nina ali. Acabava o almoço, voltava a ocupar a mesa como uma mesa de trabalho. De noite o Eric chegava e colocava em cima da mesa a pasta dele, o capacete da moto e colocava na cadeira o casaco. Com o tempo eu fui tendo dor na coluna por causa da cadeira que era desapropriada e eu tive que trazer a cadeira do meu escritório lá de baixo para a sala. Onde que ela ficou? Junto na mesa de jantar. Então era uma cadeira de escritório que funcionava como cadeira de jantar, com a beleza, ficou lindo. Aí no final de semana o Eric toca como DJ nos torneios de beach tennis, né? E o que ele precisa? Caixa de som gigante, que para botar no carro tem que até abaixar o banco, mesa do DJ,
uma outra mesa cheia de botão, microfone, fone, laptop, um monte de fio. Onde que você acha que ficavam esses aparelhos todos? A caixa de som ficava na varandinha de entrada da casa e o resto na sala, do lado da TV. Era lindo também, maravilhoso, dava gosto de ver. A gente joga beach tênis, nós três. A Nina tá fazendo aula, é tão bonitinho, de vez em quando eu posto lá no Instagram algumas aulas dela na terça-feira. Se você não me segue lá, vai lá, é @laratis. Então a gente tem cada uma bolsa grande para carregar raquete, bola, toalha, roupa, porque dia de torneio de beach tênis é o dia inteiro fora, né? Então é uma bolsa completa. Onde ficavam essas bolsas enormes? Nas poltronas da sala. Muita dificuldade para manter um relacionamento. Por mais que eu arrumasse a casa, ela tava sempre bagunçada. Foi bom morar lá? Claro que não, foi péssimo. Foi péssimo, foi horrível, foi ruim demais, quase deu separação. Mas poderia ter sido bom? Claro, poderia ter sido bom. Se a decoração do espaço tivesse adequada, o tamanho da casa não seria problema nenhum. Então, a grande dificuldade de morar em um apartamento pequeno como esses, com cerca de 20 ou 30 metros quadrados, é a sobreposição de setores que esse cômodo tem. No mesmo local, você tem diferentes funções. Vamos ao exemplo da minha casinha, que eu morava, que eu falei pra vocês como que era o meu dia. A minha sala, que tinha mais ou menos uns 20 metros quadrados, era mais ou menos isso, era sala de TV, sala de jantar, home office, hall, onde o Eric deixava as coisas dele, depósito de DJ e closet. A função doméstica e o trabalho dividiam o mesmo espaço. Em um apartamento tipo estúdio, todas essas funções vão dividir o mesmo espaço, exceto o banheiro, por enquanto. Daqui a pouco eles vão juntar o banheiro com tudo. Não dá. Então é preciso adaptar, de verdade. Você já assistiu a série Tiny House na Netflix? Essa série conta a história de pessoas que estão saindo das casas convencionais, né? E indo morar em tiny houses, que são casas muito pequenas, muito menores mesmo, como se fosse um trailer. Na série, os participantes eles passam por um processo importante de conscientização, que é baseado em 5 principais pontos e que você também tem que levar em consideração aí na sua microapartamento, tá? Redução de pertences. Os participantes eles são desafiados a tentar fazer uma avaliação e redução da quantidade de coisas e manter só as coisas principais. Para isso, eles têm que fazer uma priorização do que é importante, que é o item 2. Então, eles são encorajados a refletir sobre o que é importante na vida deles. Eles precisam também aprender a viver com menos. E talvez o mais difícil, que é o desafio emocional, que é se desapegar de coisas físicas, mas que também tem um papel emocional. O projeto é sempre um jogo de escolhas e a gente precisa estar consciente disso. Estar consciente. Consciente do espaço, de como ele é, do tamanho dele. Para morar em um apartamento pequeno, você tem que estar consciente que precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras. Porque no mundo das nossas ideias, tudo é possível. Eu quero comer hambúrguer e pizza todas as noites e continuar fitness e saudável. Eu quero passar no vestibular de medicina numa federal e quero sair todas as noites para encontrar com os meus amigos. Eu quero ter uma casa linda de revista, de post, instagramável, mas não quero investir nenhum tostão nela. Não dá, gente. Como é que eu não percebi isso antes? Mas como que a gente vai saber disso tudo, né? Do que eu realmente preciso, quais são as minhas prioridades, porque são muitas perguntas, é muita coisa. No Já Sei Decorar, a gente usa a metodologia PBP, que é Projeto Baseado em Problema. E lá a gente faz 4 tipos de análise. Análise doping, circunstancial e lógica, que são as análises do ambiente, e a análise inata, que é uma autoanálise, ou seja, você se analisa de acordo com seus hábitos, gostos e etc. Você vai anotar em uma folha de papel ou, sei lá, no seu telefone, tudo sobre a sua rotina. Que horas que você acorda, a primeira coisa que você faz,
se sai para o trabalho ou se trabalha em casa, como que é a sua rotina dentro de casa, toda a sua rotina relacionada à casa. Então, a gente tem um dever de casa para fazer hoje. Você vai tirar um tempinho para responder com calma as perguntas desse briefing, porque a gente vai precisar dessas respostas para a próxima aula. Para que o briefing todo serve? Para que você consiga identificar o que você quer, quais são as suas prioridades e quais são também as suas possibilidades de projeto. A gente nunca pensa na dificuldade de andar numa calçada, até, por exemplo, ter que andar com uma muleta ou ter que andar de cadeira de rodas, claro, ou andar até com um carrinho de bebê, que é muito difícil de andar nas calçadas do Brasil. Você vê as mulheres andando nas ruas com os carrinhos na rua, não na calçada, né? Então, por quê? As calçadas realmente são todas, ou a maior parte, esburacadas. Se a pessoa gosta de plantas e o quanto gosta de plantas. Aqui tem uma pergunta relacionada ao hobby. No caso, ele respondeu jogar videogame e ouvir música. Então, a gente pode concluir que essa área da televisão da sala pode ser uma área realmente muito importante, né? Porque jogar videogame é com a televisão. E ouvir música pode ser que seja tudo junto ali na aparelhagem da televisão, né? Aqui, se a pessoa gosta de receber visitas, com qual frequência e em qual quantidade. Isso vai determinar qual é o tamanho da área social dessa pessoa, quantas cadeiras elas têm que ter, ou quantas cadeiras extras essa pessoa tem que ter em casa para poder receber os amigos. Então, se você se considera desorganizado, dê preferência a ter móveis fechados com portas, que aí você mantém a sua baguncinha ali dentro e tá tudo bem do lado de fora. Se a gente juntar as respostas que ele deu na pergunta anterior e essa daqui, a gente pode concluir que não é prioridade para ele ter um espaço para refeição, uma mesa para refeição, que é muito mais importante ter um espaço ali na TV, junto com o sofá, mais importante. Então, no projeto, a gente tem que priorizar, por exemplo, o tamanho do sofá a deixar um espaço para mesa de refeições. Então é para isso que serve esse briefing e também as análises doping, circunstancial, lógica e inata que a gente faz no Já Sei Decorar. É literalmente um scanner completo da sua casa e de você. É para fazer você pensar, você ficar consciente da realidade. O objetivo da análise lógica é entender quais são as medidas do ambiente, paredes, a altura do piso até o teto, tamanho das portas e janelas, posição e tamanho das pias, bancadas, tudo relacionado a medidas. Para a gente tirar a medida da bancada, essa bancada ela tem um dente aqui. Então vamos lá, a profundidade ela não é do roda-mão, tá? Porque o roda-mão, vocês podem ver que tem um dentinho aqui. É da parede. Então, da parede até o final da bancada aqui, temos 47 centímetros. 81 centímetros e meio, 11 centímetros. Tem alguns cantinhos que a gente tem dificuldade. Então, por exemplo, esse aqui eu vou colocar aqui embaixo. 48 centímetros e meio. Tira a medida também da bancada inteira. Então você pega, por exemplo, encosta lá na parede, que é mais retinho, e tira aqui, ó, a medida da bancada inteira, 1,30 e meio. A pedra tem 2 centímetros, mas ela está embutida aqui na parede 1 centímetro, certo? Aqui na parte do vaso sanitário é a mesma coisa. A gente pode medir o espaço que a gente tem aqui para ele. Então aqui tá dando 88 centímetros praticamente. O eixo do vaso sanitário até o outro eixo que tá aqui, ó. É o eixo do vaso sanitário até o eixo da torneira. Tem aqui 76 centímetros. Quanto mais medidas você conseguir tirar, melhor. Um outro ponto que muitas vezes a gente esquece de medir é a parte aqui, ó, de entrada e saída de água. A gente tem esse caninho mais fininho aqui, que é a entrada de água fria,
E aqui é o esgoto. Quanto mais detalhado for o seu desenho, quanto mais vistas você tiver, porque quando a gente faz um banheiro desse, a gente desenha a planta, a gente desenha a vista, por exemplo, a vista dessa parede aqui. Então a gente faz o desenho da parede, o desenho da porta, tudo direitinho. E aí a gente consegue saber onde que corre o risco da gente ter esse tipo de problema. Feito isso, no final você vai ter a planta baixa do seu cômodo. Mas antes de qualquer outra coisa, você vai precisar passar limpo essa sua planta que você fez e agora colocar na escala. Por exemplo, eu tenho aqui em casa uma cama, minha cama, que é a cama Queen, que mede 1,60 por 2. E eu quero fazer o desenho dela, vamos imaginar. Se eu fosse fazer do tamanho real, eu ia precisar de um papel enorme, né? Um papel de 2 metros por 1,60. Mas eu não tenho um papel desse. Então, eu vou precisar fazer menor, só que com as medidas proporcionais. O que seria fazer esse desenho não proporcional? Seria fazer um quadrado, por exemplo. Porque a cama não é quadrada, ela é retangular. Então, eu preciso fazer em uma escala proporcional. Eu vou estabelecer que 1 metro na vida real vai ser igual a meio metro no desenho, a metade. Vai dar certo? Vamos ver. A cama tem 2 metros. Se eu fizer metade dessa medida, eu teria 1 metro. Meu papel não tem 1 metro, então não vai dar. Vamos pensar em centímetro. 1 metro na vida real é igual a 1 centímetro no papel. Dá? Dá. Então o meu desenho ele vai ter 1,6 centímetros por 2 centímetros, desenho da minha cama. Agora, pra gente trabalhar, o layout ficou pequeno demais. Então vamos lá, gente. Vamos supor que esse aqui seja o desenho que você fez quando você estava tirando as medidas do seu ambiente. Pode ser que o seu tenha ficado mais rabiscado. Nessa planta aqui a gente pode ver que a gente tem um cômodo de 3 metros por 4,50. 3 metros vai ser então, ó, aqui deu 1, né? 2 metros, 2 centímetros é 1 metro, 2, 3 metros, que dá 6 centímetros por 4 metros e meio. 1, 2, 3, 4 metros e meio. Então, são 9 centímetros e meio. Então, aqui a gente tem, ó, a porta de 80 centímetros. Aí aqui, ó, você pode fazer com a mão, tá? Você não precisa ir com a régua se você não quiser. Pronto, temos aqui desenhado o nosso ambiente. Agora sim, podemos começar a escolher quais móveis vão entrar nesse ambiente. Tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de estudar o layout de um ambiente, como a posição da janela e da porta, a posição das instalações. Sempre que você for fazer o estudo do layout de um pequeno ambiente, começa pelos maiores móveis e depois vá para os menores móveis. Se você está fazendo o projeto da sua sala, você vai começar pelo sofá ou pela mesa de jantar. Lara, não cabem os dois. Qual deles é prioridade para você? Preciso dos dois. I'm so sorry. Você pode ter os dois, só que vai ser um sofá bem pequeno e uma mesa pequena. Você vai fazer nesse outro papel que eu te falei, esses móveis maiores ou médios na mesma escala que você fez a planta. Então você vai desenhar um retângulo, por exemplo, que vai ser o sofá, e que vai cortar. Você pode escrever aqui, mesa. Eu fiz aqui dos outros objetos, então tem, ó, sofá, tem um fogão aqui tem uma pia. Depois você vai colocar esses bloquinhos que você desenhou e recortou em cima da planta baixa que você desenhou e vai testar a melhor posição para esses móveis, sempre considerando o espaço de circulação. Então vamos às medidas mínimas e ideais de circulação. De maneira geral, quando a gente fala em circulação, a gente fala de 90 centímetros para projetos normais. Mas como a gente está falando de um pequeno ambiente, a gente pode reduzir isso. Vamos supor que isso daqui é uma sala. Você vai colocando, ó, eu quero o meu sofá aqui, a minha poltrona de frente para a porta de entrada, se a gente for considerar que essa entrada é aqui. Eu vou querer uma mesa nesse canto aqui, e aqui a gente consegue uma mesa de centro.
Será que esse espaço disponível de circulação tá bom? Aí você vem, pega a régua e mede, ó. Se isso daqui fosse uma cozinha, a gente colocaria, por exemplo, geladeira, pia, fogão. Vocês vão ver lá no curso, eu falo exatamente qual a melhor posição de cada móvel desse, de cada eletro desses, de acordo com a planta também, né? A gente faz um estudo bem completinho sobre isso. Aliás, eu não sei se você sabe, mas projetar ou decorar um ambiente não é questão de talento, mas de técnica. Tem técnica para entender o ambiente, para identificar suas próprias necessidades, ou seja, o que você quer, o que você precisa que seja feito ali. Tem técnica para escolher os móveis certos, as cores, os acabamentos, tem técnica para tudo. Então, quais são as técnicas que você pode usar para deixar o seu apartamento maior? A primeira é clichê, eu sei, mas eu não posso deixar de falar que é o uso de espelhos. Lá no meu curso vai ter uma aula chamada Saber Ver Arquitetura. Essa aula é também o nome de um livro escrito por Bruno Zev, tá até aqui, e que eu tentei dar outro nome para essa aula, mas eu não consegui encontrar um termo melhor para explicar, entre outras coisas, o conceito de dimensão. Um ambiente é tridimensional, só que a arquitetura tem uma quarta dimensão, que é o nosso olhar. O olhar da pessoa que está no ambiente, como que ela percebe aquele ambiente. E esse olhar, ele vai sempre mudar de acordo com a posição que a pessoa está e também de acordo com o que a pessoa vai sentir ao olhar aquele espaço. A gente tem diferentes sensações de acordo com o espaço que a gente vai estar, né? A gente sente as coisas dependendo de onde a gente está. O espelho muda radicalmente essa quarta dimensão, que é o que a gente está vendo. Ele cria a ilusão de continuidade e, portanto, ele muda a forma como a gente percebe o ambiente. Mas o espelho, como eu disse, é clichê. Todo mundo sabe dessa dica. O que eu quero que você entenda a partir desse princípio do espelho é que todas as técnicas que você for usar para fazer o ambiente parecer maior do que ele realmente é, assim como o espelho, essas técnicas manipulam a nossa visão e com isso elas criam a ilusão de um espaço ser maior do que ele realmente é. Então, por que o espelho deixa o espaço parecer ser maior? Porque onde tinha uma parede, que é o limite do ambiente, agora não tem mais. Porque o espelho vai refletir o ambiente como um todo e dobrar o tamanho dele. Mas como que a gente manipula o nosso olhar para criar a ilusão de um espaço maior? Existem diferentes técnicas e a que eu vou passar aqui para vocês hoje vai ser a linha mestra. Quando a gente entra num lugar diferente, incômodo, o processo de observação e movimentação dos olhos é a parte fundamental da nossa percepção visual. A leitura visual de um ambiente geralmente acontece de forma hierárquica, começando pela identificação do todo e depois segue em direção aos detalhes. Em primeiro lugar, os nossos olhos tendem a identificar as principais linhas que existem no ambiente. Elas são as linhas das paredes, teto, piso. Quer dizer, na verdade elas são as linhas que formam no encontro entre esses planos, da parede, teto e piso. Parede encontra com teto, forma uma linha. Essas linhas formam o cenário. Então, o todo é o cenário, o espaço, o cômodo. É nesse momento, quando a gente está fazendo a leitura do todo, do cenário, é que a gente faz a compreensão da dimensão do espaço. Então, assim que a gente entra no ambiente, uma das primeiras coisas que a gente vai entender é o tamanho dele. É onde ele começa e onde ele termina. Bom, essa técnica chamada linha mestra faz o uso de linhas, como o próprio nome já diz, né? Além dessas linhas de encontro de teto e parede que a gente falou que formam um cenário. Se eu te pedir para desenhar uma parede como se você estivesse olhando para ela, sabe? Que desenho você faria? Alguma coisa assim, né? Aí imagina que eu te falo, desenha uma parede horizontalizada. Como que vai ficar esse desenho?
E agora eu te falo, coloca uma pessoinha em frente a essas paredes, uma em cada. Qual desses ambientes te parece maior? É isso que a linha horizontal faz. Ela cria uma ilusão de ótica, não só no ambiente, mas no nosso corpo também. Por que dizem que as pessoas que estão acima do peso não podem usar roupas listradas na horizontal? Eu procurei, mas eu não compro roupa listrada na horizontal. Porque as roupas, elas criam uma ilusão que faz com que a pessoa pareça ser mais larga do que ela realmente é, ou mais baixa. Tudo que eu não quero para mim. Dentro do ambiente é a mesma coisa. As listras horizontais vão fazer com que o ambiente pareça ser mais baixo do que ele realmente é, ou mais largo. É tudo uma questão de proporção. Eu acho que isso merece um like, né? Dá um like aí que essa dica foi bacana. Mas como que a gente pode fazer isso? Como que a gente faz para inserir essas linhas mestras no ambiente? A gente pode inserir literalmente através de uma pintura, do papel de parede, mas a gente pode também, por exemplo, ao invés de colocar uma estante, que é um elemento verticalizado, fazer de repente uma prateleira horizontal que pegue o ambiente como um todo, que cruze o ambiente. Existem muitas formas de você fazer o seu ambiente ficar maior. Na verdade, existem muitos métodos para fazer o seu ambiente ficar mais confortável, né? Porque, afinal de contas, a ideia não é fazer você ser enganada pelo seu apartamento, né? Fazer você acreditar que seu apartamento é maior do que realmente ele é. A ideia é fazer você se sentir confortável. Quem faz isso são algumas construtoras que na hora de montar um apartamento decorado, desses que você visita na hora de comprar, eles usam todas essas técnicas e muitas outras para realmente enganar as pessoas e vender gato por lebre. Não são todas que fazem isso, mas infelizmente algumas fazem. Isso é iludir as pessoas, coisa que basta um dia numa rotina vivendo naquele espaço para você saber que não vai dar certo. E projetar de verdade um pequeno apartamento, de forma que você viva bem lá, que você consiga seguir a sua rotina com conforto, é muito mais do que sair criando um monte de ilusão de ótica. Ah, então tá errado eu usar essa coisa das linhas? Não, não tá errado. Isso é uma técnica. Mas não são as linhas que vão resolver, por exemplo, a sua questão de armazenamento. Não vai ser escolher um papel de parede listrado na horizontal que vai fazer com que todos os seus convidados tenham lugar para sentar quando você chamar eles lá para fazer um jantar na sua casa. Para você decorar bem um pequeno apartamento, primeiro você precisa fazer a análise Doppler, que é analisar o comportamento do meio ambiente, da natureza, né, da iluminação, da ventilação e do som dentro desse cômodo. Depois tem a análise circunstancial, que você faz 3 tipos de interpretação. A interpretação materialista, a fisiopsicológica e o estado de conservação. Feito isso, agora você precisa fazer a análise lógica, que a gente viu na aula anterior, que é tudo relativo às medidas do ambiente. Até aqui, a gente conseguiu entender tudo do cenário, do espaço. E é hora de fazer a análise inata, que é do morador, de você. Depois, você pega tudo o que foi levantado até aqui, que eu chamo de problemas, e vai encontrar as soluções. No curso, eu entrego uma relação completa de problemas e soluções. Aliás, é exatamente isso que dá nome à metodologia de ensino que eu adotei aqui, que é o PBP, Projeto Baseado em Problemas. A PBP ela tem 10 passos. O 5º passo é fazer o mapa flow. Só depois disso você vai começar a fazer a planta de layout do ambiente, que é a que a gente fez na última aula. Eu até citei aqui para vocês que em um ambiente pequeno, por exemplo, o ideal é que você escolha do maior móvel para o menor móvel, lembra? Mas existem outros diferentes critérios, como não querer fazer obra, por exemplo. A regra de consideração completa mostra por cômodo e de acordo com o seu critério.
Além da régua de consideração, eu disponibilizo também um passo a passo de como fazer esse projeto de distribuição de móveis exatamente como eu faço. Eu me gravei projetando e segui todos os passos. Aí, depois que você já sabe quais móveis que você vai ter ali, é que você vai começar a ver o espaço verticalmente, né? Pensar na parte estética. E aí, para isso, você vai fazer uma resenha visual, que vai te ajudar a enxergar a combinação de acabamentos. Qual que é o grande diferencial de um projeto de um pequeno apartamento, de um micro apartamento, então nem se fala? A marcenaria planejada. A gente aproveita realmente muito melhor os espaços com a marcenaria planejada, mas desde que muito bem planejado. Aí muita gente pode falar assim, não vou contratar um arquiteto, só um marceneiro mesmo e ele vai fazer os projetos para mim. Gente, projetar interiores não é sair colocando armários em todos os cantos, lotar o apartamento de armários. Não é isso. E só depois disso tudo escolhemos os acabamentos, cores e objetos decorativos. Na primeira aula você respondeu ao briefing e levantou todas as informações sobre a sua rotina. No segundo dia de aula você fez a análise lógica e fez o estudo do layout, do seu cenário, do seu ambiente. Na aula de hoje, você aprendeu uma técnica para deixar o seu apartamento visualmente maior, a linha mestra, e conheceu o passo a passo para fazer o projeto de interiores do seu pequeno apartamento. Agora, você precisa dar continuidade a esse projeto que a gente iniciou aqui nessas 3 aulas, para depois conseguir colocar em prática. E eu posso te ajudar nesse próximo passo, caso você queira ser o meu aluno no Já Sei Decorar Meu Apartamento Pequeno. Eu vou conseguir acompanhar de perto, do teu lado, porque as aulas vão ser ao vivo pelo Zoom e você vai poder tirar todas as dúvidas que surgirem na hora. Tem as aulas gravadas e as aulas ao vivo. A primeira aula é Saber Ver Arquitetura. Na aula 2, Espaço de Projeto, a gente fala sobre construções que falam, análise doping, análise circunstancial, análise lógica. Na aula 3, a gente tem análise doping na prática. Aula 4, análise lógica na prática. Aula 5 é observante. A gente fala sobre a nossa casa é a nossa cara, a gente faz a análise inata, o corpo que habita, falamos sobre hábitos e rotinas, sobre o que é pessoal. Na aula 6, em premissas de projeto, a gente encontra os problemas e soluções, a gente cria soluções para os problemas e a gente faz também a lista de desejos. A revisão chacrinha de cenário é a aula 7. A gente fala sobre a abstração do espaço, planta de layout, desenho e gabarito de móveis. Na aula 9 a gente fala realmente sobre o Room Planner, que é uma ferramenta que a gente pode usar para fazer o projeto caso você ache mais fácil. Ocupação vertical, a gente fala sobre as funções das paredes, recursos visuais, estilos, a gente faz a resenha visual. Na aula 11 a gente começa a falar sobre os móveis. Na aula 12 é que a gente vai começar a falar dos móveis das áreas como cozinha, área de serviço e banheiro. Mas a gente fala também de bancada. A aula 13 é uma introdução aos acabamentos e aí aqui a gente vai mais a fundo nesse assunto. Então, como escolher o tamanho do piso e como fazer o assentamento. Na aula 15 a gente fala só sobre soleiras e falamos também sobre o caimento dos pisos, que está relacionado, né, com soleiras e desníveis. Na aula 16 a gente fala sobre decoração. Cores, tapetes, cortinas, quadros, plantas e iluminação. Na aula 17, aprendendo a ampliar, a gente fala sobre percepção visual, linha mestra, contraste, sombras e realce, memória espacial. No módulo extra, a gente tem 12 aulas em que você me acompanha projetando todos esses espaços junto comigo. Essas aulas são gravadas e são muito legais, muito mesmo. E você vai ter acesso também ao Ilana. O Ilana vai ser a sua principal ferramenta para desenvolver o seu projeto dentro da metodologia PBP. São todos os meus anos de experiência concentrados e organizados de forma pedagógica para que você e qualquer outra pessoa consigam projetar a própria casa. Você vai receber também um gabarito de móveis. Você vai receber um caderno que tem todos os tipos de detalhamentos que você pode imaginar. Bancada, nicho de banheiro, armário, painel em marcenaria, detalhes de forro, de gesso, soleiras, puxadores, tem muita coisa. Mas Lara, e se eu não conseguir usar esse aplicativo e nem souber desenhar, como que eu vou conseguir terminar o meu projeto? Quando a gente vai fazer a decoração da própria casa,
A gente não precisa necessariamente usar um software ou saber desenhar, porque muitas das ações que você vai fazer, você vai testando ao longo do processo. O projeto, o desenho, o 3D, eles são muito mais uma questão de documentação. Mas voltando, os nossos encontros vão ser pelo Zoom. Imagina, né? A ideia de fazer pelo Zoom é poder dar atenção para todo mundo e responder as dúvidas. Então realmente não pode ser muita gente. Por isso vão ser poucas vagas. O curso, gente, vai custar R$ 497. Esse valor você pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou pode pagar à vista por Pix ou boleto. O nosso primeiro encontro vai ser no dia 11/10, que vai cair numa quarta-feira. E se você acha que esse curso vai ajudar alguma outra pessoa, manda o link dessa aula para ela assistir. Então é isso. Eu te vejo no dia 11 de outubro. Um beijo e até lá!